Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui dando início a mais esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 37. Salmo 37, nós vamos ler primeiramente do verso 1 ao verso 3. Depois você vai manter a sua Bíblia aberta também no Salmo 37, que a gente vai fazer outra leitura. Mas, a princípio, vamos ler do Salmo 37, do verso 1 ao verso 11. Esse texto nos prepara para um momento onde nós vamos adorar, bendizer e adorar ao nome do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Traga a sua família, os filhos, parentes, todos que estão na sua casa, para frente ou da televisão ou do celular, para a gente estar prestando, louvando e adorando ao nome do nosso Deus. Nesse dia tão especial de domingo, onde a gente separa para adorar e bendizer ao nome do nosso Criador. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai eterno, Deus querido, nós bendizemos, adoramos, exaltamos ao nome do nosso Deus. Pai eterno, em nome de Jesus, que a Tua boa mão poderosa possa aceitar a nossa adoração, o nosso louvor. Pai eterno, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, seja entronizado, bendito. Tu és o nosso Deus. Tu és um Deus bendito e eterno, santo, todo-poderoso. Um Deus que ultrapassa toda a realidade da nossa vida e da nossa história. O Senhor que veio e interviu na história, nos salvando, nos mostrando o que é o verdadeiro amor. Pai eterno, em nome de Jesus, fale conosco nessa noite. E aceita a nossa adoração, nosso louvor. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Salmo 37, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha invejas do que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aqui a palavra de Deus nos ensina que nós devemos confiar no Senhor e que nós devemos nos agradar do Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos cantar louvores ao nosso Deus, vamos bendizer ao nome do nosso Criador. Esteja em casa cantando, louvando ao nome do nosso Deus nessa hora. Vida a todos nós, e no seu completo
nós contemplamos a face de Deus, quando nós bendizemos a Deus, quando nós oramos, quando nós vemos quem de fato é Deus, nós olhamos para nós mesmos e vemos a nossa pequenez, o nosso pecado, tudo aquilo que nos afasta de Deus. O Salmo 37 ele também vai dizer uma realidade muito bela. Do verso 27 ao verso 31, ele vai nos dizer para que nós nos apartemos do mal. Vamos ler junto comigo o Salmo 37, do verso 27 ao verso 31. Diz assim a palavra do Senhor: aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas os descendentes dos ímpios será exterminado. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. Aparta-te do mal e faz o bem, diz o salmista. O salmista também diz o seguinte: no coração tem ele a lei, no coração do justo, tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. Nós precisamos confiar nessa palavra. Nós vamos cantar mais um louvor. E juntamente com esse cântico, esteja já em oração ao nosso Deus, para falar a Ele, pedir perdão dos seus pecados. Pecado tem nome, queridos. Na sua oração também lembre também das pessoas que estão enfermas, das pessoas que estão acamadas, daqueles que estão enlutados por essa pandemia que está acontecendo no mundo, para que Deus possa fazer que isso passe logo. Esteja em oração, juntamente com esse cântico de louvor e de adoração e de contrição ao nosso Deus. Vamos cantar nessa hora. Nós já cantamos, vamos agora orar, falar com Deus. Coloque a sua vida diante do nosso Senhor. Pai eterno, Deus querido, nós louvamos ao teu santo nome, Pai. Bendizemos a Ti. Pai eterno, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do teu altar, Pai. Pai eterno, teu salmista já nos ensinou, já nos disse, Pai, que nós devemos nos apartar do mal e fazer o bem. Mas, Pai, muitas vezes nós fazemos exatamente o contrário disso, Pai. Nós nos aproximamos do mal e fazemos o que é errado, Pai. Ah, Pai eterno, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e nos sare, Senhor, de todas as nossas feridas, Pai. Purifica o nosso coração, perdoa os nossos pecados, Pai. Pai eterno, também colocamos, Senhor, tudo isso que está acontecendo no mundo em Tuas mãos.
Colocamos essa pandemia, Pai, que está acontecendo em Tuas mãos. Colocamos, Senhor, essas questões de saúde pública que está acontecendo no mundo afora, Pai, em Tuas mãos, e te pedimos, ó Pai, que em nome de Jesus tudo passe logo, Pai. Afofa o leito daquelas pessoas que estão acamadas nos hospitais. Pai eterno, consola os corações daquelas pessoas que perderam seus entes queridos. Pai eterno, em nome de Jesus, ó Pai, abençoe cada profissional da área da saúde que está trabalhando com afinco, Pai. E, Pai, dê a certeza de que o Senhor está sobre eles, trabalhando junto com eles, e salva, Senhor, essas vidas. Pai eterno, quanto a nós, que vamos escutar a Tua palavra, que vamos estar meditando na Tua palavra, em nome de Jesus, ilumina também a nossa mente, o nosso coração. Essa oração que nós fazemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Vamos abrir nossas Bíblias ainda, queridos, no Salmo 24. Salmo 24, é um salmo muito conhecido de todos. Nós vamos ler o verso 1 e o 2. Esse salmo vai nos falar, vai nos apresentar quem é o Senhor de todas as coisas. Salmo 24, verso 1 e 2 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela há, que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Ao Senhor pertence a terra e tudo que se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Essa é uma verdade absoluta. A palavra de Deus afirma isso. Diz ainda muito mais, diz que tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Nós somos pertencentes a Deus. Pertencemos a Ele. O nosso sustento pertence a Ele. Tudo é dele. Se nós temos roupa que nos vista, se nós temos o prato de comida na nossa mesa, é porque Deus tem nos sustentado. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja porque Ele tem sustentado a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa história. E quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, a gente fala de gratidão. A gente fala dessa gratidão que nós temos em saber que o Senhor tem sustentado toda a nossa vida. E porque Ele tem nos sustentado, nós vamos e devolvemos a Ele em gratidão, em amor. Não só quantias financeiras, mas principalmente o nosso coração. E o que a gente faz com os dízimos e ofertas? Nós sustentamos missionários, nós pagamos as contas da igreja, nós pagamos funcionários, nós expandimos o reino do Senhor em serviços sociais, entregando cestas básicas àqueles que estão necessitados e muitas outras coisas. E nós só podemos fazer isso através da fidelidade do povo de Deus, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E esse é o momento que nós vamos orar, vamos colocar a nossa vida diante de Deus e consagrar esses elementos para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai eterno, Deus querido, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, não somente quantias financeiras, mas principalmente os nossos corações do Teu altar. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor consagre, Senhor, os nossos corações e esses dízimos e ofertas, Senhor, para que Ele dê sustento à Tua casa. Pai eterno, permaneça conosco, Pai, abençoe aqueles que estão necessitados, ó Pai, que eles possam, Senhor, ter um abrigo seguro na igreja do Senhor e que a igreja possa ajudá-los, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós somos gratos porque o Senhor tem nos dado o pão diário, nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado o sopro de vida diário, nós somos gratos porque o Senhor tem sustentado e providenciado tudo aquilo que nós precisamos. E nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos deu o privilégio de devolver nossos dízimos e as nossas ofertas à Tua casa. Nós Te louvamos, ó Pai, bendizemos ao Teu santo nome, no nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai.
Queridos, louvado seja Deus, nós vamos estar dando continuidade à nossa série de mensagens falando sobre as bem-aventuranças. Vamos abrir então nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 5 da Palavra de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 5. E nós estamos meditando nesses versos, nessas bem-aventuranças, e aprendendo um pouco mais do que é essa felicidade, o que é esse contentamento no Senhor, que esses versos estão ensinando. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 5, diz assim a palavra de Deus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Louvado seja Deus pela sua palavra lida. Quando a gente lê as bem-aventuranças, a gente já viu isso. Do verso 1 e 2 é um panorama geral do que está acontecendo. Jesus, então, ele, vendo as multidões, subiu no monte, como o verso 1 está dizendo, e como se estivesse sentado, ele começou a ensinar os seus discípulos, dizendo essas palavras. A primeira bem-aventurança vai falar sobre a humildade. Humildade quer dizer aqui submissão, ser submisso à vontade de Deus. Humildade de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a palavra de Deus está nos ensinando que todo aquele que é submisso à vontade de Deus, submisso ao Senhor da glória, Jesus Cristo, dele é o reino dos céus, justamente porque de fato o Senhor já colocou a sua palavra no coração daquela pessoa. O verso 4 vai dizer outra bem-aventurança: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aqui esse choro não está falando somente de um choro com relação a chorar, de lágrimas cair e etc. Mas esse choro aqui está muito mais voltado com relação a duas coisas, pelo menos. A primeira coisa está vinculada ao choro do que acontece com o mundo decaído, pecaminoso. As pessoas, bem-aventurados que choram, são aquelas pessoas que choram por causa da decadência que o mundo está, aguardando a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo. E uma outra conotação com relação a esse choro está vinculada ao pecado pessoal dele, onde bem-aventurados que choram pelo seu próprio pecado. A pessoa tem a consciência de quem ele é, que ele é pecador diante de um Deus santo. Então ele chora, é um choro de perdão, de pedido de perdão, e esses serão consolados. E essa outra bem-aventurança vai trazer essa realidade: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A terceira bem-aventurança vai falar essa realidade: bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. O que isso quer dizer? Quando a gente pensa na palavra manso, muitas vezes essa palavra foi pejorativamente no Brasil e no mundo, falando de uma pessoa mansa, uma pessoa boba, uma pessoa que leva desaforo para casa, uma pessoa que aquela pessoa que se anula e etc. Mas não é o contexto do que está falando aqui o texto. Manso aqui não é aquela pessoa que é ressentida. Não dá ideia de fraqueza aqui no texto. Muito pelo contrário. Tanto é que o que vai acontecer com os mansos é algo belíssimo. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Essa palavra manso está ligada com aquela palavra onde Jesus virou e falou assim: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então não pode ser ruim. A ideia aqui dessa bem-aventurança é justamente vincular
essa questão da mansidão com herdar a terra. O que seria herdar essa terra? Quando a gente pensa que os mansos, eles herdarão a terra, a gente pode pensar em algumas realidades. A primeira delas, explicando mais ou menos o contexto de modo geral. A primeira delas está vinculada com a seguinte questão: não são apegados a riquezas, mas em cumprir a vontade de Deus. Ou seja, aquelas pessoas que são mansas, elas não estão apegadas à riqueza. E depois a gente vai ver o porquê disso. Mas eles estão simplesmente buscando a vontade de Deus. A segunda realidade, eles são bênção para o semelhante. Por isso eles serem mansos, eles são bênção para o semelhante, porque eles são menos rixosos. E uma terceira realidade, geralmente os mansos são humildes. E aí está vinculado a primeira bem-aventurança e a segunda bem-aventurança. E esse texto, toda a bem-aventurança vem linkando uma na outra. E então está vinculado exatamente a uma pessoa humilde. Uma pessoa que é humilde diante do próximo e principalmente diante de Deus. Mas afinal de contas, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. O tema dessa noite é sobre mansidão. E a primeira realidade que eu queria trazer para vocês aqui, sobre essa questão da mansidão, é que a mansidão nos traz uma vida melhor. Às vezes a gente busca a vida melhor em tantas outras coisas, em tantas questões, mas o que de fato a Bíblia nos ensina é: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E muitas vezes a gente quer ter alguma coisa, quer fazer alguma coisa, só que a gente não tem paz. O mundo que está aí não traz essa paz para nós, não traz essa mansidão para nós. No mundo chamado pós-moderno, é um mundo insaciável, é um mundo de consumo, é um mundo que o consumo não para, é um consumo insaciável. É um mundo onde as relações são insaciáveis. É um mundo onde o trabalho é insaciável. É um mundo onde existem vícios, e esses vícios são insaciáveis em drogas, pornografias e etc. O mundo de hoje não nos traz a paz, não nos traz a mansidão, não nos traz uma paz que somente Cristo pode dar, porque Ele não tem essa paz. Porque Ele não tem isso para oferecer. O que Ele tem é mais consumo. O que Ele tem é mais relações. O que Ele tem é mais trabalho ainda. Se você precisa trabalhar, então trabalhe mais para você consumir mais, para você ter novas relações, para que você sustente o seu próprio vício e tenha que trabalhar mais para consumir mais e ter novas relações e sustente seu vício e por aí vai. E isso nos traz uma infelicidade e não nos traz mansidão. O que o texto está nos ensinando é que a mansidão, que só pode vir de Cristo, essa mansidão nos traz uma vida melhor. Você quer ter uma vida melhor? Você quer ter uma vida melhor diante do seu relacionamento, na sua casa, diante do seu cônjuge, dos seus filhos e etc. Aprenda com Cristo a mansidão. Aprenda com Cristo a mansidão. No Salmo que a gente leu, o Salmo 37, ele vai trazer essa realidade, verso 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Vou ler de novo, Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Talvez você esteja se perguntando, mas espera aí, essa paz, essa abundância, esse deleitar na terra é só para quando Jesus Cristo voltar e tudo isso acabar? Sim e não. Essa é a resposta. A gente pode desfrutar, sim, da paz que Jesus Cristo pode dar aqui hoje.
Só que essa paz não vai ser plena, não vai ser completa, porque nós somos pecadores e nós vivemos num mundo cheio de pecado. Só que nós já podemos desfrutar dessa paz. Nós já podemos desfrutar disso que somente Jesus Cristo pode dar. Nós podemos desfrutar dessa terra e da abundância de paz. Aqui o texto de Salmo 37:11 é tremendo. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Às vezes a gente busca a paz em tantos lugares. A gente busca a paz no consumo. Eu preciso ter um celular novo, eu preciso ter um carro novo, eu preciso ter uma casa nova, eu preciso comprar isso, eu preciso ter uma roupa nova, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo, eu preciso. E quando você vê, você sempre vai precisar de algo. Mas o que mais você precisa, mais a humanidade precisa, é da paz. E para a gente ter essa paz, nós precisamos ser mansos. Nós precisamos ser mansos porque nós assim herdaremos a terra. Quando a gente pensa nessa questão da mansidão, e essa mansidão nos traz uma vida melhor, queridos. Uma vida menos rixosa. A mansidão é justamente porque a pessoa encontrou ou foi encontrada pela paz, que não está ligado com as coisas deste mundo. A grande questão é que a sociedade dos nossos dias, dos nossos tempos, hoje, é uma sociedade insaciável, ela sempre quer mais. Ela sempre quer mais, é por isso que a gente vê crescendo índices de depressão, síndrome do pânico e tantas doenças psíquicas que a gente possa imaginar, porque isso que a sociedade, de modo geral, o mundo que nos cerca quer nos dar, não sacia. Porque ela não pode saciar. E isso traz uma ansiedade tremenda no nosso coração. Porque quanto mais as pessoas querem, mais elas querem, e mais consumo existe. O que o mundo precisa hoje é da paz que somente Cristo pode dar. Em outras palavras, queridos, você quer ter paz na sua vida, na sua caminhada, na sua família, na sua casa, com os seus relacionamentos, com aquilo que você tem. Você tem que aprender, nós temos que aprender, sabe o quê? Que a nossa saciedade não pode vir das coisas desse mundo. Nós não podemos ser saciados pelas coisas desse mundo. Isso nunca vai nos saciar. Sempre existirá um vazio. Porque o único que pode saciar isso tudo que nós precisamos é a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que pode nos dar mansidão. É com Ele que nós aprendemos isso. Foi Ele que disse: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ah, queridos, às vezes a gente busca isso em tantos lugares. Como eu já falei, compras, etc. E a gente esquece que às vezes o cartão de crédito, a fatura vai chegar. E quando ela chega, a gente fica descabelado. Meu Deus, e agora? A gente precisa aprender a nos saciar não nas coisas desse mundo, mas nas coisas de Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando isso acontecer, a gente vai ter uma vida melhor. Quando isso acontecer, a gente vai andar mais manso, com uma mansidão, e aí viveremos muito melhor. Uma segunda realidade que eu vejo nesse texto é que a mansidão nos traz uma relação pessoal melhor. É interessante porque
Primeiro ponto, eu disse que a mansidão nos traz uma vida melhor de modo geral. E é uma verdade isso. Mas a mansidão também ela nos traz um relacionamento, uma relação pessoal melhor. Quando temos uma sociedade em Cristo, nós nos tornamos mais mansos. Quando nos tornamos mansos, nossos relacionamentos melhoram. Quando a gente tem a nossa saciedade em Jesus Cristo, a gente se torna manso. E quando a gente é manso, os nossos relacionamentos melhores, existem menos brigas, confusões, contendas. Ou não é assim? Existem palavras duras que muitas vezes nós falamos. Existem aqueles que falam assim, eu falei sem pensar. Não existe falar sem pensar. Existe impulsividade, que é diferente, pode ser tratado. Existem aqueles que são completamente intolerantes. E isso acontece muito no seio da igreja. Talvez não em Araçás, mas talvez na igreja de um amigo meu, né? A intolerância ao pecado dos outros. A pessoa olha e enxerga os mínimos detalhes do pecado do próximo. Mas não consegue ver a sujeira que está no próprio umbigo. Fruto de algo que não é mansidão. Quando a gente vê, mais uma vez, nesse capítulo 37 de Salmo, verso 1 a 3, vai dizer: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja do que praticam a iniquidade. Em outras palavras, o salmista está falando aqui, o salmo de Davi. Davi está dizendo o seguinte: olha, não fica preocupado com o pecado dos outros. Não fique. As pessoas às vezes ficam intolerantes a tudo que o outro faz, mas não enxerga a trave que está no seu próprio olho. Não foi isso que Jesus Cristo falou? Para a gente começar a tirar a trave do nosso olho, deixar o cisco que está no olho do próximo. É exatamente isso que a mansidão nos traz para a centralidade do Evangelho de Cristo, onde as palavras duras vão embora, onde as palavras sem pensar vão embora, onde as impulsividades vão embora, onde nós começamos a tolerar mais o nosso próximo, porque sabemos que de fato nós também somos pecadores, que nós também erramos, que nós fazemos também aquilo que não agrada a Deus e que não agrada ao próximo, porque afinal de contas ninguém é santo, todos nós temos telhado de vidro. E que de fato nós precisamos aprender, queridos. Com Cristo é essa mansidão. Com Cristo é essa tolerância. Eu não estou dizendo que a gente não deve tentar corrigir o pecado um do outro, não é isso. Mas o que eu estou tentando dizer e falar, que nós precisamos ser mais tolerantes, de olhar, às vezes, a trave que está no nosso próprio olho. E para a gente fazer isso, a gente só consegue fazer se a gente for manso e humilde de coração. É interessante que quando a gente pensa nessa questão da mansidão, a gente vê essa questão e é muito engraçado. Aquelas pessoas que viram e falam e dizem, não, porque se falar comigo, eu vou revidar. E eu fico pasmo quando o cristão fala assim. Porque comigo é assim, toma lá da cá. Porque se falar comigo, eu falo mesmo. Porque eu não levo desaforo para casa. Não, né? Meus irmãos. Eu não sei aonde isso foi visto no Evangelho de Jesus Cristo. Eu nunca vi Jesus Cristo falando isso.
Eu imagino Jesus Cristo na cruz do Calvário, lá na cruz do Calvário, falando assim, Senhor, Deus, ele falou tantas coisas. Imagine você, Jesus na cruz do Calvário, falando assim, Senhor, extermina todos eles, porque eles são sim pecadores, imerecedores de qualquer coisa que o Senhor faça. Porque toda vez que a gente age da forma que eu falei antes, se falar comigo eu vou revidar. É como se Jesus Cristo estivesse falando isso conosco todos os nossos dias. Você sabe por quê? Porque todos os dias, sem tirar nenhum dia da vida de cada ser humano que nasceu ou vai nascer, além do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nunca pecou, todos nós somos pecadores e todos os dias nós vamos pecar. E todos os dias a palavra do Senhor nos ensina que é renovada as misericórdias do Senhor pela nossa vida. Mas às vezes a gente, se ele falar, eu vou revidar. Se ele me der um tapa numa face, que virá outra face nada, eu vou dar 2 nele. Sinto lhe informar, isso não é Evangelho de Jesus Cristo. Sinto lhe informar que talvez você que pense dessa forma, talvez seja duro o que eu vou falar agora, não vai herdar a terra. Porque o texto é claro, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A gente vê muito isso hoje. Eu falo mesmo e falo na cara. Você deve já ter escutado isso. Você já escutou, de repente você já até falou isso. Em nome de Jesus, abandone essa prática. Se falar, vai levar a outra. Porque afinal de contas eu sou sincero, eu falo e falo mesmo. Talvez você seja mal educado. A palavra de Deus nos ensina que a nossa palavra deve ser temperada com sal. Ou seja, não existe essa questão de que eu sou cristão e minha vida não muda. Eu vi uma postagem dessa pela rede social. E é exatamente isso. Se de fato você se diz cristão, se de fato eu sou cristão, nós temos que mudar a nossa vida. Não existe um cristão que não muda. Não existe um cristão que não possa mudar. Ele tem que mudar. Porque a palavra de Deus nos impulsiona a mudar. Porque a palavra de Deus nos ensina a mudar. Porque o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos contunde a mudar e ser mais mansos um com o outro. É por isso que Jesus Cristo falou, se alguém lhe bater a face, dê a outra. Se alguém te pedir a túnica, lhe dê a capa. Se alguém pedir para andar uma milha, ande 2, 3, 4. Se alguém te ofender, perdoe. Se alguém te ofender de novo, perdoe 7 vezes 7. E por aí por diante. Ser manso é exatamente essa questão que, sendo manso, nós teremos o nosso relacionamento, e aí relacionamento com filhos, relacionamento com o cônjuge, relacionamento com os pais, com os avós, com o sogro, com sogra, relacionamento no trabalho, relacionamento onde for, na faculdade, escola, colégio, primário, seja onde for. Os nossos relacionamentos serão melhores. Porque a mansidão de Cristo estará no nosso coração. Porque a mansidão de Cristo penetrará na nossa vida de tal forma que nós não poderemos agredir quando formos agredidos. O que nós faremos é orar pelos nossos inimigos, como Jesus Cristo nos ensinou. Não foi isso que Ele nos ensinou? Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra.
E essa mansidão, queridos, em terceiro lugar, essa mansidão é uma consequência da nossa salvação. Vou repetir, a mansidão é consequência da nossa salvação. Vou mudar isso com uma pergunta. Quem são os mansos? Os mansos são aqueles que são salvos por Cristo. Herdar a terra é desfrutar dos benefícios daqueles que aprenderam a mansidão com Cristo. E aí fica uma pergunta na nossa mente, fica uma pergunta no ar. Mas e aqueles que não são mansos e se dizem crentes? Jesus Cristo diz, Mateus capítulo 11, do verso 18 ao verso 30, mas o verso 28 a 30, perdão, o verso 29 é o mais importante para a gente. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A mansidão, então, quer dizer, é uma consequência da salvação que Deus já nos deu. Se nós somos mansos ou deveríamos ser mansos, não é porque essa mansidão brotou no nosso coração e, poxa, eu sou o cara, eu sou manso. Talvez esse seja orgulho ou arrogância. Porque o texto é claro. Aprendei de mim porque eu sou manso, disse Jesus. Essa mansidão então é herdada, é aprendida. É aprendida por nós mediante Jesus Cristo. Em outras palavras, nós só podemos ser mansos porque Jesus Cristo é manso. Nós só podemos ter a mansidão porque Ele comunicou essa mansidão ao nosso coração e aí a gente vive uma vida plena dessa forma. De outra sorte, nós não seremos mansos nem de perto. Quando a gente vê a história do Gênesis 6 vai falar sobre Lameque. Lameque era um homem que, segundo a Bíblia, lá tem até o cântico de Lameque, onde Lameque se vangloriava de quantas mortes ele fez. E existiam cânticos sobre ele. Meus irmãos, o ser humano sem Cristo, ele não tem paz. O ser humano sem Cristo não tem mansidão. O ser humano sem Cristo, ele não tem humildade. O ser humano sem Cristo, ele não chora pelas contendas que existem nesse mundo, nem com o pecado próprio dele, porque o ser humano natural, ele é orgulhoso, cheio de si, cheio de pecado, é a típica pessoa que vira e fala: se alguém me der uma face, eu revido o dobro nele. Meus irmãos, nós precisamos entender essa realidade. A mansidão. Nós precisamos entender a realidade da humildade, de ser manso e humilde de coração, como Jesus Cristo foi e é. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão nos traz uma vida melhor. Quer ter uma vida melhor, de um modo geral na vida, com tudo que você faz? Aprenda a ser manso com Cristo. Quer ter uma relação melhor com seu cônjuge, com seu filho, com seus filhos, com seu genro, com a sua sogra, com seu marido, com a sua esposa? Quer ter um relacionamento melhor com o próximo? Aprenda a ser manso e humilde de coração com Cristo.
E essa mansidão, ela não brota dentro do nosso coração sozinho. Essa mansidão é fruto da conversão que somente Jesus Cristo pode dar. Ela é uma consequência disso tudo. Quando nós olhamos a Cristo, e quando eu vejo, quando eu olho nos evangelhos a cena, e toda vez que eu leio, eu imagino como foi, aconteceu, e a gente vê filmes falando sobre isso. Como Cristo crucificado, um cordeiro mudo, sem mácula, sem pecado, sem culpa dele próprio, que levou sobre nós todos os pecados, todas as culpas, tudo isso sobre ele na cruz. E quando eu vejo atitudes como essas, palavras duras, xingamentos, sem amor ao próximo, sem mansidão, sem domínio próprio, eu imagino Jesus Cristo naquela cruz fazendo tudo isso. E não foi isso que ele fez. E louvado seja Deus por isso. Porque se fosse, nós nem aqui estaríamos hoje. Imagine se Jesus Cristo resolve dizer ao Pai, não. Esse povo não merece. Mas ele mesmo sabendo que nós não merecíamos e não merecemos, por amor, por mansidão, por submissão, por fazer como a bem-aventurança anterior, chorar por aqueles que estavam chorando, miseráveis nos seus pecados, como nós. Ele nos deu a vida eterna. Ele nos salvou. E agora o que ele requer de nós é que nós sejamos como ele. Nós falamos que somos cristãos, queridos. Mas como vivemos? Nós vivemos do consumismo desse mundo. Nós vivemos conforme o curso dessa história. Nós vivemos assim. Qual é a forma de vida que nós levamos? Nós levamos a nossa vida conforme a nossa própria vontade, nosso próprio querer? Ou será que nós estamos aprendendo a mansidão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Queridos, que em nome de Jesus nós possamos colocar esse verso na nossa mente durante todo o dia. E quando nós formos pensar em coisas duras sobre o nosso próximo, nós pensemos, bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Jesus Cristo não faria isso. Meus irmãos, Jesus Cristo não é aquele que chutaria aquele que estava perdido. Muito pelo contrário, Jesus Cristo é aquele que estenderia a mão e tiraria o perdido no lamaçal de pecados, como ele fez por cada um de nós. Essa hora da igreja como um todo pensar na sua própria vida caminhada. O mundo está acabando. Jesus Cristo em breve voltará. Já não existe mais tempo com coisas fúteis da vida. É preciso aprender essa realidade, crescer, amadurecer na fé e entender que a forma de vida que nós levamos aqui, conforme sempre a nossa vontade, não vai nos levar a nada. E queridos, preste atenção nessa palavra. Quando Jesus Cristo voltar, será o fim. A gente não vai ter mais chance de absolutamente nada.
a gente não vai ter a oportunidade de pedir perdão nem ao nosso próximo e nem a Cristo. O tempo é hoje, é agora. O tempo não é amanhã, mas é hoje, nesse momento. Esse é o momento, queridos, de a gente aprender a ser manso e humilde com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. E que em nome de Jesus nós possamos aprender que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós vamos estar cantando louvor. E juntamente com esse cântico, esteja já em oração, falando com Deus. Coloque a sua vida diante de Deus. E logo após a canção nós vamos orar. Vou estar impetrando a bênção do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. E que Deus abençoe a sua vida e que a mansidão de Cristo possa brotar no seu coração e trazendo a vida eterna. Em nome de Jesus. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Demonstra amor por nós. Deus querido, nós, quando olhamos a Tua Palavra, Pai, e vemos sobre essa mansidão que o Senhor colocou no nosso coração, não de forma plena, mas que já nos traz a paz hoje, Pai. A paz que o mundo não pode dar, mas que só o Senhor pode dar. Essa, Senhor, mansidão que nos traz nos dá um relacionamento bom, uma vida melhor, Pai. Essa mansidão que nos traz um relacionamento com o nosso próximo de modo cada dia melhor. Essa mansidão que não é algo que brota do nosso coração no acaso, mas é obra do Teu Santo Espírito em nós, nos trazendo a salvação e como viver uma vida em meio à sociedade caótica que vivemos, ó Pai. Pai eterno, em nome de Jesus,
Derrame da tua mansidão sobre nós. Derrame da tua mansidão sobre a Igreja Presbiteriana de Araçás. Derrama a sua mansidão sobre os casamentos, sobre os relacionamentos, pais e filhos, sobre relacionamento entre os irmãos, sobre relacionamentos com os cônjuges, com os sogros, sogras e etc. Pai. Derrama da tua mansidão sobre as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, que as doces consolações do Santo Espírito de Deus recaia sobre cada um de nós e recaia sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém, Senhor, e amém, Pai. Deus abençoe sua vida. Quarta-feira nós temos um encontro marcado no nosso estudo bíblico. Nós estamos estudando a carta da esperança, a primeira carta de Pedro, de forma consecutiva e expositiva. Então toda quarta-feira nós estamos estudando uma perícope, um parágrafo dessa carta. No domingo pela manhã nós estamos numa série de aulas de escola dominical sobre missão, visão e valores. No próximo domingo a gente vai estar estudando sobre a visão que a igreja deve ter, ou o que seria isso. E no domingo à noite nós estamos estudando sobre as bem-aventuranças, às 19 horas. Então a gente tem esse encontro marcado, quarta-feira às 19h30, domingo pela manhã às 9 horas da manhã, e no domingo à noite às 19 horas, nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deus abençoe sua vida, sua família, e até logo mais, na quarta-feira. Deus abençoe e até lá.